Olá, amigos que acompanham o portal TN Brasil TV e a coluna Jus Pará. Eu irei conversar nesse momento com a advogada previdenciarista Crislane Pimentel, que veio diretamente de Baião, não é isso? Município aqui do estado do Pará. Muito obrigado, Crislane Pimentel, por vir aqui conosco bater um papo. Obrigada, meu amigo. Eu agradeço pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você. Acompanhei um pouquinho do seu trabalho. Inclusive, você tem furado bolhas, no que diz respeito aí na imprensa, para o nosso meio jurídico. E representar a Jovem Advocacia como um todo, principalmente a minha região do Baixo Tocantins, aqui com você, é uma honra. Ok. Pergunta aqui é regra. Por que escolheu a advocacia? Eu escolhi a advocacia porque eu consigo servir as pessoas por meio do meu trabalho e porque eu consagrei essa minha escolha a Deus. Então, eu acredito que eu não conseguiria fazer algo melhor se não fosse a advocacia. Eu realmente sou apaixonada pela minha profissão, sou muito realizada naquilo que eu faço. E eu consigo ajudar a minha comunidade e transformar o mundo de forma positiva por meio do direito previdenciário. Na sua família, é a única advogada? Primeira advogada, também falando de pai, mãe, irmã, também sou a primeira a concluir o nível superior. A gente vem de uma realidade muito difícil, mas muito possível, no sentido de abrir espaço. Eu acredito que uma das minhas missões é justamente essa, abrir espaço para outras mulheres que são do interior, que são negras, que são quilombolas também, por que não, lá de Baião ou de outras regiões, poderem ocupar o espaço que é nosso de direito dentro da nossa sociedade. A advogada, é possível perceber que já tem o seu nome além do município de Baião, inclusive em outros estados. Mas como é advogar, ser advogada em um município que dista alguns quilômetros preciosos da capital Belém? Advogar no município de Baião é levar dignidade para aquelas pessoas que muitas vezes estão alienadas ou estão afastadas do que a gente pode dizer que seria o acesso à justiça. Agora o nosso município cresceu muito, a gente está com defensoria pública, está com um juiz excelente, muito humano, temos alguns escritórios, profissionais brilhantes, e atuar é justamente ajudar a minha comunidade a crescer, a se desenvolver. A gente enfrenta algumas barreiras de estrutura, então a gente talvez não tenha uma estrutura como às vezes tem na capital, mas em compensação a gente tem uma equipe muito alinhada. Eu não digo só do meu escritório, mas eu digo até do próprio Poder Judiciário como um todo, pelo que eu observo, uma população que necessita muito de acesso aos seus direitos, e para mim é um presente. Na verdade, é até curioso, Tassiano, porque eu imagino que quando se faz essa pergunta, se espera uma outra resposta, Sim. Nossa, como é difícil a infraestrutura. E eu acredito que eu nunca olhei para isso, porque tudo aquilo que a gente foca se expande. E, na verdade, o nosso município é tão rico, tão bonito, a gente tem uma população tão receptiva, a gente tem pessoas tão dispostas a fazer acontecer, que essas barreiras que poderiam ser, talvez uma infraestrutura, talvez um acesso, nem significam tanto perto de tudo aquilo que a gente tem no nosso município. E atuar em Baião, como você me perguntou, é um presente, para mim é maravilhoso. Legal. A doutora já advoga há quanto tempo? Eu tenho uns 4 aninhos aí de advocacia, 2022, 4 aninhos de advocacia. E nesse período, inclusive, já foi até homenageada. Fala um pouco sobre o assunto. Sim, recentemente, a gente ganhou o prêmio de advogada destaque, mulher no direito previdenciário aqui na capital. Foi um evento lá na Estação das Docas. Me senti muito honrada, de tão jovem ter esse reconhecimento, juntamente com a minha equipe, Não posso deixar de mencionar, porque a gente não constrói nada sozinho, Então tem o doutor Arthur, que me acompanha, tem a Natália, que é minha secretária, outros advogados parceiros como um todo. 2024 também a gente recebeu o prêmio de melhor advogada de Baião. Então isso é fruto de muito trabalho, de um trabalho ético, de um trabalho de excelência, de um trabalho também muito transparente, muito comprometido com a segurança jurídica do nosso cliente. Nós conversamos aqui em off sobre as possibilidades, as potencialidades de realizarmos alguns eventos, algumas ações em conjunto, E já ficou mais ou menos aí acertado, não é isso? Sim. Inclusive, eu comentei com
Tassiano, que eu sou muito assertiva, né, e muito direta naquilo que a gente se propõe a fazer como um todo, precisa, né, porque senão não acontece. Então já te faço convite para agora, dia 29, conhecer nosso município, né, vai comigo, inclusive, juntamente com alguns amigos, para poder ver de perto, né, o potencial que a gente tem. E em breve, eu acredito que segundo semestre desse ano, sim. pronto. Com certeza. Então já estamos combinados aqui. Isso. Inclusive falei para o Tassiano que a gente vai deixar gravado, que é para não correr o risco de não fazer, né? Isso, e a ideia é fazer justamente uma premiação, né? Juspará, diretamente ali de Baião, para homenagear os profissionais, né, do mundo jurídico que residem ali em Baião e nas regiões circunvizinhas, e com seu apoio. Sim, a gente tem a região do Baixo Tocantins, né, nossa subseção lá de Cametá, ela engloba Oeiras do Pará, engloba Cametá, né, propriamente dito, Mocajuba, Baião. Então a gente tem aí um campo geográfico grande, né, e muitos profissionais excelentes. Inclusive eu quero te parabenizar por essa iniciativa, porque eu particularmente não conhecia um outro trabalho específico para o mundo jurídico, que a imprensa pudesse fazer em parceria com os advogados. Então, só de conversar contigo, de ter essa oportunidade, para mim já foi de muito valor, né? No sentido de que sempre eu procuro, Tassiano, aprender com aquelas pessoas que vieram antes de mim, que têm uma experiência de vida, como a gente conversou um pouco em off. E eu tenho certeza que muito do que a gente conversou aqui eu vou levar para minha advocacia e vida. Obrigada. Agora a pergunta, de onde vem toda essa garra, né, toda essa energia e disposição, naturalmente, né, para o trabalho, mas a gente sabe que para alcançar os objetivos, todos nós, né, lidamos com adversidades, com dificuldades as mais diversas, mas na batalha tem os vencedores e os vencidos, né? Usando aqui a alusão, né, a uma guerra, a uma batalha, enfim. E a gente sabe que os verdadeiros, né, vencedores são esses, né, que mesmo diante das dificuldades, eles não se rendem, eles não se entregam, eles continuam lutando, né? E a nobre advogada, no pouco que conversamos, deu para saber, né, que também tem um histórico, né, de luta, de determinação, para poder chegar onde chegou. Então, fala um pouco aí sobre de onde vem toda essa garra aí. Então, Tassiano, eu acredito que primeiramente de Deus, né, a minha vida é consagrada ao Senhor, assim como a minha carreira. Então, eu realmente me esforço para aplicar os princípios bíblicos ao meu negócio. Inclusive a Bíblia, ela dá um show de gestão, não só no negócio, em tudo aquilo, né, que a gente se propõe a fazer, como vida, né? A gente tem um livro aí que foi deixado pelo nosso Papai do Céu, né? E às vezes a gente consulta tanta coisa e esquece de consultar a palavra. Fora isso, os meus pais, né? Os meus pais sempre empreenderam, né? São de família muito humilde. Minha mãe do município de Baião, mas lá tem a sede e tem as localidades, né? Então tem Calados, que é como eu brinco, né, que é uma localidade, eu brinco assim, que é o interior do interior, né, e meu pai lá do Matacurá também. Então, eles são pessoas que hoje conseguiram seu espaço, mas com muita luta, né, e eu não faço as coisas pra dar certo, eu não faço as coisas, porque vou fazer ali pra dar certo, eu faço até dar certo. Então, a gente que vem dessa história de luta, de dedicação, a gente não tem opção de dar errado, foi o que eu comentei contigo. É vencer ou vencer. É vencer ou vencer. Então, eu nunca tive um plano B, né? Então, a advocacia, para mim, ela não foi uma opção. Ela foi a única opção. E eu acredito que você queimar o barco faz você entregar ali 100% de você. E isso vem justamente do seu Gilmar e da dona Vânia, que você vai ter a oportunidade de conhecer dia 29, que são, inclusive, os meus mentores, né? A gente observa tanta gente de fora e tem gente muito boa ali. Mas se você me perguntar, doutora Crislane, quem é o seu maior exemplo, o seu mentor, né? Além de Jesus Cristo, né? São os meus pais, seu Gilmar e dona Vânia. Então, meu pai, assim como você, ele não teve a oportunidade, talvez, de estudar a um nível superior, mas ele tem uma vivência e a gente ter humildade de aprender com essas pessoas é algo que faz com que a gente seja mais assertivo e até
corte caminhos, né? Às vezes o que falta nos profissionais, de todas as áreas, na advocacia também, é humildade, Sim, no sim. sentido de entender que a gente precisa do outro, que a gente tem tanto para aprender, né? Que não é necessário só a técnica, né? Mas é necessário também as outras habilidades complementares, né? Oratória, né? Inteligência emocional, inclusive, é um dos diferenciais competitivos para essa geração, né? E tudo isso eu aprendi, sim, com Vitor Carvalho, com Eero Júnior, com a Ellen Martins, que inclusive é uma das minhas inspirações na advocacia, inclusive está palestrando lá nos Estados Unidos, né? Isso. E com o seu Gilmar, que é o meu pai. Então vem dessa história de luta, né, desde lá de casa, desde pequenininha. Meu primeiro empreendimento foi com 4 aninhos, uma banquinha de bombom. E daí a gente, né, fez alguns eventos, né, sempre lutou muito, né, a gente sempre foi do ramo das vendas, né, então acredito que isso foi um diferencial. E justamente todo esse arcabouço, né, complementar, porque a técnica eu aprendi na faculdade, mas essa garra, essa vontade de vencer, ela vem dos meus pais, da minha família. Legal. A doutora falou sobre a questão da inteligência, né, emocional, e a gente vê, infelizmente, profissionais das mais diversas áreas se envolvendo, né, em brigas, em discussões, e algumas até mesmo beirando, né, ao tirar a vida do outro, né? Então, é um momento que vivemos onde as pessoas estão muito agitadas, né? O pavio curto e essa percepção, né, de que é importante para o profissional ter essa inteligência emocional é fundamental, até porque o advogado ele vai enfrentar diversos momentos onde a paciência dele será colocada à prova. Exatamente, Tassiano. E como eu te expliquei, né, é um diferencial competitivo, a gente a todo momento está sendo bombardeado de informação. A advocacia, ela é uma profissão muito pesada e ela é uma profissão muito ciumenta. Eu falo isso para os meus colegas. Então, ela não é uma profissão que te permite ter tantas outras, né? Essa percepção que eu tenho, porque ela te cobra muito, né? Para além da técnica, a inteligência emocional. Até porque nós somos pessoas que resolvem problemas, né? Nós somos pessoas que resolvem conflitos. Então, não faz sentido, né? Então, se eu me desespero junto com o meu cliente, eu não consigo te dar um resultado. Então, a inteligência emocional, falando de advocacia, ela é fundamental. Ok, eu quero desde já agradecer esse bate-papo aqui com a doutora Crislane Pimentel, advogada previdencialista, e já ficou aqui certo, combinado, que faremos uma edição especial do Prêmio Juspará em Baião e alcançar ali toda aquela região. Mas antes da gente concluir, qual, eu não digo assim, né, a mensagem, o conselho para, principalmente, eu vou usar ontem, em entrevista com o Dr. Marco Pina e com a advogada Isis Guimarães, eu fiz menção de um texto de uma recém-advogada no LinkedIn, onde ela disse que o período de academia foi muito difícil. Ela disse que foi um momento muito difícil, né, da vida dela, mas ela conseguiu superar, fez a prova da OAB, que para ela também foi muito difícil, mas conseguiu a OAB, mas na avaliação dela, ser advogada tem sido o maior desafio da vida dela, porque até o momento, embora ela vá para um lugar e para o outro, de um lugar para o outro, ela não tem conseguido clientes, trabalho, por assim dizer, para poder se manter, né, como pessoa e também como profissional. Isso significa dizer que o mercado está saturado, não há mais espaços? Qual é a leitura da doutora? Eu não acredito que a nossa advocacia esteja saturada. Eu acredito, inclusive, que a gente tem muitos casos
para poucos profissionais. Por quê? A advocacia é uma profissão que você resolve a vida do cliente desde o nascimento até a morte, né? Então tem muita oportunidade. E o que eu digo é que é necessário que nós possamos estar investindo mais na advocacia. E eu não falo só do critério financeiro, é no sentido de tempo, de energia, de estudo. O próprio mercado de trabalho, ele faz essa separação entre os profissionais, não só da advocacia. Então, o que eu deixo de incentivo para os meus colegas advogados é que é possível agora, não é fácil, né? Então, a gente precisa realmente queimar o barco. Como assim, doutora? A advocacia é uma profissão ciumenta, eu comentei isso com você. Então, não dá para ser um plano B, né? Obviamente, algumas pessoas têm responsabilidade, filhos, uma vida, e aí você não vai fazer as coisas de forma irresponsável, mas se organize certinho, né? Para realmente se dedicar advocacia. Então, eu acredito que o que é necessário é as soft skills, que são as habilidades complementares. Então, se você me perguntar assim, doutora, o que foi que fez, né, com que o seu escritório crescesse tão rápido dentro de 4 anos? As pessoas se assustam, inclusive, com esse crescimento. Foi justamente investir em capacitação, né, não só na habilidade técnica, mas fazer cursos de oratória, fazer cursos de inteligência emocional, fazer a terapia. Não dava para pagar do jeito que dá hoje, fazia gratuita, ia lá e procurava. Não dava para fazer um curso, talvez hoje eu tenho mentores, mas eu ia lá no Instagram, ia lá no Facebook, procurava uma live, procurava alguém que falava um assunto que era interessante para minha advocacia e se movimentar, porque a advocacia ela é movimento. Então, estar sentada em algumas mesas, com certeza, acelerou a minha trajetória. E é muito importante o network, as boas amizades, né? Porque essas pessoas elas vão te impulsionar, né? Então, quando você convive numa rede em que os profissionais falam de negócios, falam de prosperidade, falam de desenvolvimento pessoal, obviamente você vai seguir por esse caminho, né? Quando não, então é buscar muita sabedoria para saber aí lidar com a advocacia. Mas eu deixo de mensagem que é possível. É possível porque eu sou mulher, sou negra, sou lá do interior de Baião, né? Não tenho padrinhos, não tenho advogado nenhum na família e ainda assim a gente tem conseguido prosperar e tem conseguido levar um resultado positivo para os nossos clientes. É isso aí. Conversei com a advogada Crislane Pimentel. Muito obrigado, doutora. Obrigada, meu amigo. Por esse bate-papo muito agradável. Também pelo bate-papo em off, onde foi possível a gente trocar muitas ideias e também pela oportunidade que esse encontro nos proporciona de podermos pensar e realizar, executar ações futuras que promoverão, com certeza, informação, conhecimento, um senso até maior de comprometimento e até mesmo de gratidão, porque os prêmios, por exemplo, que a gente realiza, né, Juspará, é um momento que eu digo assim, ímpar, né, na vida dos profissionais, porque ele se constitui naquele espaço onde pessoas das mais diversas áreas, dos mais diversos lugares que te conhecem, têm aquela oportunidade de te parabenizar e surgem pessoas que, às vezes, o homenageado nem pensava, nem imaginava que aquela pessoa ia lá fazer um comentário e apareceu. E pessoas que ele pensava que iria não foi, viu, mas não, né, parabenizou. Então, o Prêmio Juspará tem sido um momento muito especial, muito bonito, muito lindo, que tem, de certa forma, aí, sido mais um selo, para não dizer que é só a TN Brasil TV, mas um selo a mais na história de muitos profissionais. Uma alavanca, isso, né? Eu acredito, Tassiano, que a gente precisa estar no digital, né? Então, sem dúvida, essa é uma oportunidade para aquele profissional que quer se posicionar, que quer mostrar o seu trabalho. E estar presente nas redes sociais é um mecanismo essencial hoje, né? Eu digo que tem 2 advogados, Tassiano. Tem um advogado antes da pandemia e tem um advogado pós-pandemia. Então, o digital ele já é uma realidade. Eu estou lá em Baião, mas vim atender clientes aqui na nossa capital, aproveitei para
para vir fazer ter esse bate-papo com você. Vou para Recife, inclusive, você me falou que é lá de Maceió. Sou de Maceió, atender cliente. Amo Recife. Também vou aproveitar para conhecer Recife. E tudo isso foi possível justamente porque eu estou presente nas redes sociais e por profissionais como você, que me deram a oportunidade de apresentar o meu trabalho. É isso aí. Então, um grande abraço, muito obrigado. Obrigada, Tassiana. Tchau.